Não saia desse vídeo. Esse vídeo vai mudar a sua mentalidade. Eu quero passar para vocês 10 mitos sobre Jesus, sobre coisas que as pessoas inventam, que não está na Bíblia, que não está pautada na palavra. Então quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Muitas pessoas inventam coisas sobre os evangelhos, sobre a caminhada de Jesus, sobre os feitos, as maravilhas, os milagres, os prodígios que Jesus fez. Muitas pessoas inventam muitas coisas. Eu quero passar a verdade da palavra sobre esses 10 mitos, 10 mentiras que falam sobre Jesus. Sem mais delongas, acompanhe comigo. 10º lugar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro não foi o nascimento de Jesus. Essa data não está historicamente correta. A Bíblia, ela não vai especificar a data do nascimento de Jesus. Muitos teólogos e muitos estudiosos vão dizer que Jesus nasceu em outra data. Mas por que 25 de dezembro? Por que se comemora no 25 de dezembro, na data 25 de dezembro, se comemora o nascimento de Jesus? Essa data foi escolhida pela igreja por volta do século IV, tá? Por motivos simbólicos, apenas por isso, por motivos simbólicos e por motivos culturais. No dia 25 de dezembro, a igreja colocou como nascimento de Jesus porque vai simbolizar o nascimento da luz. Então eles vão associar Jesus com a luz do mundo. Então esta é uma ligação simbólica que foi muito forte, que foi muito convincente para colocar esta data como uma comemoração do nascimento de Jesus. 25 de dezembro foi uma adaptação de festas pagãs. Antes de nascer o cristianismo, o povo romano, o que o povo romano faz? O povo romano vai celebrar a festa do sol. Então, esse festival da festa do sol, eles comemoravam o retorno do sol nos dias mais longos, tá? Então, quando o cristianismo vai se espalhar, a igreja vai incorporar datas e costumes, preste atenção, destas festas pagãs para facilitar a conversão dos povos pagãos. Por isso, a comemoração no dia 25 de dezembro. No século IV, o imperador Constantino e a igreja buscavam colocar um padrão de comemorações e de celebrações cristãs. Então eles escolhem uma data fixa para o nascimento de Cristo. E isso ajudou e culminou para neste dia 25 de dezembro ser comemorado, tá? Então, o que os estudiosos, o que os teólogos pensam sobre isso? Os estudiosos vão dizer que Jesus provavelmente nasceu entre março e entre setembro, mas não há um consenso, não há algo definitivo sobre o nascimento de Jesus. Então, para resumir, dia 25 é mito, Jesus não nasceu 25 de dezembro, é apenas uma data simbólica, tradicional e litúrgica, escolhido séculos depois do nascimento de Jesus. Então, historicamente, esta data, preste atenção, ela é desconhecida. O importante para nós cristãos é o quê? É o significado espiritual do nascimento de Cristo, mais do que uma data exata, ok? Então, em 10º lugar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Em 9º lugar, vamos falar da aparência de Jesus? Jesus não era loiro dos olhos azuis, ok? Essa ideia que colocaram de Jesus com os olhos claros, o rosto, a pele clara, vem mais da arte europeia, ok?
veio desse lado da Europa renascentista, que é uma representação histórica, mas não é real. Então, como é a aparência real, provável de Jesus? Jesus viveu aonde? Qual região? Na Palestina. Jesus viveu aonde? No Oriente Médio, no século I. Jesus era o quê? Jesus era judeu. Jesus era o quê? De origem semita, ou seja, com base aos estudos históricos e arqueológicos sobre os homens judeus daquela época e daquela região, a aparência real mais provável de Jesus seria uma pele morena escura, né? Uma pele, né, mais aquela queimada de sol, tipo do povo do Oriente Médio, os cabelos escuros, castanhos ou pretos e provavelmente curtos ou encaracolado, os olhos castanhos escuros, uma estatura baixa dos padrões, ok? De 1,55 m a 1,70 m. Então, o rosto típico semita. Vou colocar a imagem para vocês aí, tá? E os traços de Jesus eram os traços fortes. E de onde vem essa imagem de Jesus com os olhos azuis? Essa ideia vem da Europa medieval, ok? Quando os artistas, tanto italianos quanto os franceses, quanto os alemães, o que eles faziam? Eles pintavam Jesus, eles retratavam Jesus, eles colocavam as características físicas dos próprios povos, tanto o italiano como o francês, né, os franceses e os alemães, ok? E colocava ali pele clara, os olhos azuis ou os olhos verdes, os cabelos louros, castanhos claros. E isso é uma forma que eles usavam para se aproximar da figura de Jesus na população local, ok? Os exemplos clássicos desses desenhos de Jesus era o Leonardo da Vinci, era o Michelangelo e entre outros que faziam o desenho de Jesus. Então, para resumir, para você entender em nono lugar, Jesus não era loiro, de olhos azuis, né? Historicamente falando, ele tinha uma aparência típica de judeu lá do Oriente Médio do século I, tá? E essa imagem europeia de Jesus, né, fruto da arte ocidental e de influências culturais, não são reais, não são de dados históricos, tá? Ok? Jesus nasceu rico. Isso é mito, meus irmãos. Jesus não era rico. As pessoas assemelham Jesus porque ele era filho de carpinteiro e Jesus também exercia e ajudava o seu pai na carpintaria. Mas na época de Jesus, a carpintaria não era uma profissão com custo alto. Não era uma profissão. E eles diziam, muitos pregadores já vi dizendo, que era uma profissão muito valorizada. Mas eu vou te explicar. Jesus, ele vive em condições extremamente humildes. Jesus era sempre humilde, né? E pode-se dizer que dentro desse contexto da época, Jesus era sim considerado pobre. Para aqueles que dizem que Jesus tinha casa na praia, Jesus tinha condições financeiras boas, Jesus era considerado uma pessoa humilde. Então nós temos evidências, e eu quero passar essas evidências para você, que Jesus era pobre. Jesus não tinha dinheiro, né? Por exemplo, em primeiro lugar, o lugar de nascimento de Jesus. O lugar onde Jesus nasceu. Jesus nasce em Belém, num lugar simples. Jesus ele vai nascer numa estrebaria, que era um abrigo para animais, um estábulo, porque não havia lugar na hospedaria, tá? Jesus foi colocado numa manjedoura. O que era manjedoura? Nós vemos aquela imagem, né, da manjedoura mais linda, aquela manjedoura linda, toda enfeitada. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. O que é manjedoura? Era um coxo para alimentar os animais, o que já indica que o contexto do texto vai dizer que havia uma falta de recursos, tá? Número 2, a família, a origem de Jesus era uma origem simples, era uma origem humilde. José,
né, que é o pai terreno de Jesus, que era carpinteiro, Mateus 13:55 e Marcos 6:3, o ofício, né, manual de José era considerado um CLT, uma classe trabalhadora, né, das mais humildes, que não ganhava tão bem assim como muitas pessoas vão dizer, entendeu? Então vamos prestar atenção nisso aí. Outro ponto específico para dizer que Jesus era simples, que Jesus era pobre. Estou falando financeiramente. Maria e José, em Levítico 12:8, né? Nós falamos sobre o sacrifício lá no Antigo Testamento, o sacrifício de animais. Mas em Lucas 2:24, Maria e José vão pegar 2 pombos e vão oferecer um sacrifício no templo como sacrifício. E segundo a lei de Moisés, essa oferta era reservada para os pobres que não tinham condição de sacrificar um cordeiro, ok? Então, número 2, Maria e José, segundo a lei de Moisés, oferecem 2 pombos, ok? E isso era para os pobres, né, oferecer os pombos que não tinham a condição de oferecer o cordeiro, ok? E número 3, Jesus e seus pais viviam um estilo de vida muito simples. Era um estilo de vida simples. E durante a vida pública de Jesus, Jesus nem tinha casa própria. Ele mesmo vai dizer em Mateus 8:20 e Lucas 9:58, ele vai dizer: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar a sua cabeça. Então Jesus vivia viajando a pé, de cidade em cidade. Jesus dependia das pessoas muitas das vezes, de alimento, da hospitalidade das pessoas, da ajuda dos seus seguidores. Então, Jesus era ajudado por pessoas o tempo inteiro. Jesus também andava na companhia de gente simples, gente humilde. A maioria dos seguidores de Jesus eram de camadas, sabe, mais humildes, como pescadores, como Pedro, como João, né, como os cobradores de impostos, como Mateus, e as mulheres que na época era marginalizada na sociedade. Então, a companhia de Jesus era a companhia de pessoas simples. Jesus andava entre os pobres, entre os doentes e entre os excluídos, tá? Então preste atenção, Jesus não tinha casa na praia. Quem disse isso? Jesus não tinha uma condição financeira. Disse que Jesus era rico e nós vamos ser ricos porque Jesus era rico. Estão tentando infiltrar mentiras na mente do povo de Deus. Então, irmãos, Jesus viveu de forma simples, sem riquezas materiais, para comprovar o que está acontecendo hoje nas igrejas. Sua família, a classe trabalhadora de Jesus, era uma classe humilde, tá? E sua vida, a vida de Jesus e a missão de Jesus foi marcados por desapego, humildade, solidariedade com os mais pobres, tá? E Jesus também aceitava ajudar pessoas com recursos, sabe, que apoiavam o seu trabalho. Então Jesus recebia sim as ofertas, ele fazia o seu trabalho missionário, ele pregava, ele curava, mas ele não negava a ajuda, tanto de comida, de água, de alimento, recursos como moedas, né, recursos financeiros, abrigo, uma hotelaria, uma casa, um repouso para Jesus. Jesus não negava isso. Para aqueles que duvidam da profissão, a carpinteiro tinha mais recursos porque fazia móveis e ali tinha a loja de móveis e vendia móveis caros. Era uma classe mais humilde, era um CLT. Eu vou passar para os irmãos as classes trabalhadoras, a profissão, na verdade, que dava mais dinheiro, que dava mais status na época de Jesus, ok? Então vamos lá. Primeiro, os coletores de impostos, os publicanos, tá? Eles trabalhavam para os romanos, eles cobravam
os impostos, ok? Do povo. Eles eram muitas das vezes odiados pelo povo. Por quê? Porque cobravam mais daquilo que eles pediam, ou seja, eles cobravam a mais, ok? Mais do que era necessário. E eles ficavam com parte do dinheiro. Por exemplo, eu vou cobrar 50 reais e aí eu vou... A verdade tinha que ser 50, né? O correto tinha que ser 50, mas eu te cobrava 100 e eu ficava com 50 e entregava os outros 50. Então, a profissão que dava mais lucro naquela época eram os coletores de impostos, os publicanos, tá? Que ficavam com uma parte do dinheiro para eles, ok? Outra profissão que dava muito dinheiro na época de Jesus eram os comerciantes, eram os mercadores que vendiam os produtos da época de Jesus. Qual que eram os produtos? Os tecidos, as especiarias, a cerâmica, o azeite, por exemplo, valia muito. Os comerciantes ganhavam muito dinheiro. Bebidas como o vinho e etc. O vinho também, que era uma bebida, né, bem famosa, bem consumida. Os comerciantes, os mercadores, eles tinham uma vida financeira elevada. Eles tinham uma boa rota de comércio. Eles tinham negociações em cidades como Jerusalém e podia enriquecer através desses produtos que eles vendiam, que eles exportavam, ok? Tinham também na época de Jesus os donos de terras, como eles vão dizer, os latifundiários, né, que eram os donos de terra, os grandes proprietários de agrícolas, que eles ganhavam muito dinheiro com o plantio do quê? Das oliveiras, das vinhas, dos cereais. O que o povo fazia? Os donos da terra vendiam, né, e também alugavam as terras para os camponeses, para os sacerdotes ali no templo de Jerusalém, tá? Então eles tinham uma vida, esse povo, esses donos de terra, eles tinham uma vida confortável, pois eles recebiam parte das ofertas, sacrifícios trazidos pelo templo. Então, por exemplo, eu tenho uma terra e nessa terra eu vou emprestar ali para o povo, para o sacerdote. E ali eles vão montar um templo, vão montar uma igreja e eu sou o dono da terra. E os sacerdotes, quando vai colher essa oferta, parte dessa oferta ia para o dono da terra, ok? Então era algo muito lucrativo, era algo que dava muito dinheiro. Os médicos na época, apesar deles terem um conhecimento limitado, os médicos não tinham conhecimento que hoje os médicos têm, né, que falam sobre os curandeiros profissionais, né? Eles cobravam caro por cada tratamento, por cada remédio, por cada consulta. E os médicos naquela época também eram bem-sucedidos. E para terminar, os oficiais, né, os oficiais romanos, os soldados, né, que tinham uma patente alta, tá? No Império Romano, né, quem era oficial, por exemplo, na Bíblia vai falar sobre o centurião, que recebia o pagamento diretamente do Império Romano. Então, eles sim também tinham uma condição financeira muito boa. Por exemplo, também os advogados, os escribas especializados na lei, que conheciam a lei, que ensinavam a lei, os doutores da lei que a Bíblia fala, tinham muito respeito e muitas das vezes as pessoas respeitavam eles. Eles eram pagos, os escribas, os mestres da lei, eles eram pagos para dar conselhos que seriam legais na época, conselhos legais e conselhos religiosos, e eles recebiam para isso. Então a carpintaria, ela não entra na questão, né, da patente mais alta de uma profissão da carpintaria na época de Jesus que recebia bem. Eles não recebiam bem, não estava ali entre o top 5 de profissões que recebiam bem. Portanto, Jesus não era rico e não tinha uma condição favorável, ok? E aí vem as profissões comuns daquela época, da época de Jesus. Hoje nós temos as profissões comuns, por exemplo, aquele assalariado que ganha um salário mínimo, né? E na época de Jesus
tinha aquelas profissões comuns. Qual que eram as profissões de Jesus? As profissões comuns na época, qual que eram? Eram os agricultores, eram os camponeses, eram os pastores de ovelhas, tá? Que também não tinham uma condição financeira muito boa, os carpinteiros, que entra Jesus no meio, o pai de Jesus, e Jesus era carpinteiro, os pedreiros, os oleiros. Que oleiros? Aqueles que faziam os vasos de barro, tá? Eram profissões comuns, tá? Os pescadores que não tinham o seu barco próprio também entram, e os servos, né, entre aspas, os escravos, que eram considerados profissões comuns da época de Jesus, ok? Em sétimo lugar, mas antes, se você acha que esse conteúdo ele é relevante para você, gostaria de te fazer um desafio: seguir o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a sua vida. Em sétimo lugar, Jesus não riu e Jesus não se divertiu. Isso é um mito, isso é uma mentira, e eu quero já passar para vocês que Jesus sim se divertiu, que Jesus se alegrou, porque Jesus foi um homem, viveu na terra como um homem alegre, como um homem feliz. Jesus vai participar de festas, Jesus vai participar de celebrações, Jesus, e um dos exemplos mais famosos que todo mundo sabe é as bodas, é a festa, é o casamento, lá em Caná da Galileia, onde Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho. João 2:11. Jesus esteve presente em várias festas, em festas familiares. Jesus esteve presente em festas típicas da cultura judaica, onde havia música, onde havia dança, onde havia comida e onde havia bebida. Aí vem esse monte de crente, tá? Esse monte de cristão que acha que não pode se festejar. Tudo me é lícito, diz a palavra, mas nem tudo me convém. Jesus sabia o seu limite. Jesus sabia quem ele era. Jesus não teve pecado, mas Jesus dançou, Jesus celebrou. Jesus frequentava também jantares, almoços, né, refeições com os amigos. Jesus, e algo que é extraordinário, Jesus, ele vai jantar com pecadores, com publicanos e até com fariseus. Olha o que Jesus vai fazer. O exemplo disso, o maior exemplo que nós vemos é o jantar na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Mateus também, quando Jesus vai até a casa do fariseu chamado Simão, Jesus vai até a casa dele. Então havia comida, havia conversa, havia socialização, havia momentos de descontração. Então Jesus se divertiu? Sim. Jesus se alegrou? Sim. Jesus era amigo próximo das pessoas. Jesus era amigo de alguns, chegava perto de alguns, Jesus almoçava, Jesus se alegrava. Jesus tinha um círculo íntimo de amizade com Lázaro, com Maria, com Marta. Jesus vai até a casa deles lá em Betânia se alegrar, pregar a palavra, né? Então Jesus era uma pessoa totalmente associável. O ambiente que Jesus entrava modificava toda uma situação. Jesus era uma pessoa totalmente influenciadora. Jesus influenciava as pessoas. Tinha festa, tinha dança, tinha bebida, tinha comida, mas Jesus influenciava todos ao redor daqueles. E isso é o que fazia a diferença naquela época. Jesus tinha muitas amizades, Jesus tinha momentos, né, com pessoas queridas, e isso faz parte de uma vida de um ser humano, uma vida equilibrada, uma vida saudável. Jesus tinha senso de humor? Eu te faço essa pergunta. Muitos estudiosos, teólogos vão dizer que Jesus usava muito humor, né? Jesus usava parábolas, Jesus usava ironias, hipérboles como forma de ensino. Então, eu quero te mostrar agora exemplos de humor de Jesus
dentro da palavra do Senhor. Olha o que vai dizer em Mateus 23, 24. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Olha o humor irônico de Jesus aí. Olha essa expressão que soa engraçada, que era engraçada na cultura judaica daquela época, né? Usado muitas vezes para criticar pessoas que eram hipócritas. Então Jesus vai usar Mateus 23, 24, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo, para criticar toda aquela hipocrisia daquela época, tá? Jesus também buscava momentos de paz. Jesus estava nas festas, mas Jesus também se afastava e buscava lugares tranquilos para orar, para descansar, para refletir, tá? Então, Jesus estava na festa, estava no casamento, estava em jantares, almoços. Jesus ali se confraternizava com as pessoas, mas Jesus também se separava para orar e para buscar um momento a sós com o Pai. Então, Jesus, no contexto da palavra da época, Jesus sim se divertia, Jesus sim se alegrava, Jesus participava das festas familiares, Jesus jantava, conversava com os amigos, tinha momentos de descontração. Mas sempre Jesus fazia isso com muita moderação, com propósito. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito, sem exagerar, sem pecar, sem perder a mão. Jesus fazia isso. Jesus valorizava as amizades que ele tinha. Jesus valorizava o convívio social que ele tem, uma vida social saudável, com alegria, e ele compartilhava essa alegria com muitas pessoas, tá? E a própria Bíblia vai dizer que há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes 3:4.